Olá, bom dia. Depois de 4 dias sob forte pressão, o governo anuncia um acordo para suspender a greve dos caminhoneiros por 15 dias. A promessa é zerar a CID sobre o diesel até o fim do ano, congelar o preço do combustível nas refinarias por 30 dias e compensar as perdas da Petrobras. 5 bilhões de reais é a conta inicial que o contribuinte vai pagar por essa negociação do governo com a faca no pescoço. Ao vivo de norte a sul, nossos repórteres mostram a situação nas rodovias. Caminhoneiros mantêm protestos em mais de 20 estados. O governo do Rio anunciou uma medida adicional, o corte do ICMS do diesel, mas caminhões continuam parados. O governo federal investiga se houve participação dos patrões impedindo os caminhoneiros de trabalhar, o que é contra a lei. Você vai ver os reflexos da paralisação no transporte público, na educação, na saúde, o mau exemplo de consumidores e comerciantes no momento de crise e a indignação de quem teve a rotina prejudicada. Tá faltando tudo aqui, moço, do dia a dia. Tem que empurrar aqui para economizar, que a gasolina tá cara e tem pouca. Mais de 2 horas já no ponto já e nada de ônibus até agora, nada de ônibus. Um número histórico. A destruição da Mata Atlântica chegou ao menor nível em mais de 30 anos. 7 estados tiveram desmatamento praticamente zero. E tem a Libertadores. Corinthians e Santos tropeçam em casa, mas passam em primeiro lugar nos grupos. E são esses os nossos destaques. Hoje é sexta-feira, dia 25 de maio, e o Bom Dia Brasil está começando. A gente começa essa edição mostrando que caminhoneiros mantêm os protestos agora de manhã em mais de 20 estados, mesmo com o acordo anunciado ontem à noite pelo governo federal. Algumas rodovias importantes do país amanheceram ainda com pontos de bloqueios. Uma delas é a Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do país. Nosso Globocop sobrevoa essa rodovia nesse momento, então a gente começa a nossa cobertura com a Sabina Simonato. Bom dia, Sabina. Como é que está a situação por aí na Regis Bittencourt? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Neste momento, há 3 pontos de bloqueio na Regis Bittencourt. Um deles na altura de Embu das Artes. A gente sobrevoa agora esse trecho. Os caminhoneiros, eles bloqueiam os 2 sentidos da Regis, tá? No sentido do Paraná, como também da capital. Há apenas uma faixa para os carros comuns passarem. Situação muito complicada. Eles passaram a madrugada aqui. Há também um ponto de lentidão na Regis Bittencourt, na altura de Miracatu e Jacupiranga, tá? Na Raposo Tavares, altura do quilômetro 30, no sentido da capital, altura de Cutia, uma faixa só estava liberada para os carros por volta das 6 horas da manhã. Tinha pneus queimando nas pistas, mais ou menos 5 quilômetros de congestionamento. Falando de ônibus, situação também complicada aqui em São Paulo. Segundo a SP Trans, os ônibus da capital estão circulando com 60% da frota. E o maior reflexo é sentido nesse momento na Zona Sul. O movimento nos bairros da Zona Sul. Em Guarulhos, opera com 45% da frota nessa manhã. Lembrando que os serviços de coleta de lixo serão retomadas à medida que o reabastecimento de combustível for normalizado. Há filas nos postos de combustíveis, mas muitos ainda nem abriram agora cedo porque não há previsão de reabastecimento. Olha aí, de acordo com a Associação Paulista de Supermercados, a greve está causando desabastecimento de frutas, verduras e legumes. Agora a gente vai ao vivo com o repórter Filipe Mancuso, que está na rodovia, está no Rodoanel e tem mais informações. Mancuso, qual é a situação por aí? Bom dia. Oi, Sabina, bom dia para você, bom dia a todos. O bloqueio aqui no Rodoanel continua, a situação é idêntica à de quarta-feira e eu conversei com vários caminhoneiros e eles me disseram o seguinte: embora o governo tenha anunciado esse acordo, não chegou qualquer informação para eles para que encerrem a paralisação por aqui. Vou pedir para a gente mostrar imagens. Os 2 sentidos aqui do Rodoanel estão bloqueados. Só tem uma faixa liberada em ambos os sentidos para passagem de carros. A Justiça até proibiu ontem as interdições no trecho sul e leste, mas a gente pode perceber que o bloqueio continua por aqui, Ana. Ou seja, Filipe, por enquanto nada mudou aí em São Paulo. Vamos ver como é que está no Rio? Porque no Rio, o governo estadual anunciou um acordo com o movimento de caminhoneiros antes mesmo da negociação em Brasília. Ainda assim, protestos continuam em estradas que cortam o estado. Olha aí a imagem impressionante do nosso Globocop. Genilson Araújo está a bordo com as informações para a gente. Genilson, bom dia.
Bom dia, Ana. Nós estamos no quilômetro 204 da rodovia Presidente Dutra, aqui em Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e realmente chama a atenção a quantidade de carretas e caminhões ainda ocupando esse ponto de bloqueio. Aqui no Rio de Janeiro houve uma trégua anunciada pelo governo do estado de 48 horas até amanhã. O governo e os caminhoneiros fizeram um acordo para a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O ICMS do diesel vai cair de 16% para 12% no estado do Rio. Depois do encontro, o governador Luiz Fernando Pezão disse que os caminhoneiros prometeram normalizar os serviços de distribuição no estado até às 11 horas da manhã de hoje. Ainda assim, a gente vê que um enorme grupo de caminhoneiros nesse grande ponto de bloqueio permanece aqui onde está, na mesma quantidade de ontem também. São centenas de carretas. E a mobilização parece não ter se alterado aqui nessa área. A gente vai saber agora com a repórter Ana Paula Santos como é que está a situação na CEASA, a Central de Abastecimento do Rio. Ana Paula Santos, os caminhões estão chegando por aí? Oi, Genilson, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, falar ao vivo aqui da CEASA, que é por onde chegam as mercadorias. E olha, Genilson, pouca coisa chegou por aqui, está praticamente vazio. Numa sexta-feira normal, deveriam estar aqui já 600 caminhões e até agora só chegaram 34. E tudo isso vindo do próprio estado do Rio de Janeiro, não está vindo nada dos estados vizinhos. Nós chegamos aqui pouco depois das 5 da manhã e pouquíssimos caminhões chegaram por aqui. A gente ainda não sabe se esses caminhões vão chegar ao longo do dia ou se as mercadorias estragaram nas estradas. A expectativa é grande também nos postos de combustíveis. 90% dos postos do estado do Rio estão sem gasolina, diesel e álcool. E até agora, menos com a trégua anunciada pelo governo, eles não foram reabastecidos. Ana. E ainda vai demorar a normalizar isso tudo, né, Ana? Obrigada.